Olá, pessoal. Muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo aí do horário que vocês estiverem me vendo. Bem-vindos ao nosso curso online Estratégias para Conduzir as Primeiras Sessões de Casal. Bom, para quem não me conhece ainda, eu quero me apresentar. Meu nome é Silvia Rodrigues e eu sou psicóloga, especialista em relacionamentos e terapia de casal e também mentora de terapeutas que desejam, como eu, ser especialistas em relacionamentos e em terapia de casal. Então, ao longo da minha vida e da minha carreira, já de 14 anos, eu atendo casais e eu fui percebendo também que eu tinha bastante coisa aí para ensinar para outros psicólogos e para outros terapeutas, coisas que eu senti falta quando eu comecei, quando eu entrei nessa área da psicologia, porque não tinha muita coisa, não tinha muita gente falando sobre isso, não tinha muita gente ensinando. E logo eu percebi que era muito importante tudo que eu tinha aprendido nos cursos, nos livros, né, a parte teórica, mas que era muito necessário na prática clínica que houvesse ali estruturas que a gente pudesse seguir, né, e aplicar com os nossos pacientes, porque muitas vezes a gente aprende a teoria, mas não sabe como aplicar isso de uma forma estruturada durante os nossos atendimentos. E foi aí que eu comecei a desenvolver os meus próprios materiais, as minhas próprias ferramentas. Eu fui estudando e criando conforme também as necessidades, as demandas que apareciam na clínica, que eram mais frequentes. E aí eu fui criando essas estruturas, né, esses protocolos que eu tenho certeza aí, alguns, se você está aqui é porque você já comprou algum material meu, né? Protocolos, ferramentas que são muito úteis durante o atendimento aí na terapia de casal. Bom, a gente também sabe que a terapia de casal é uma área extremamente promissora, tem muita demanda, muita procura, e se você está pensando em entrar, se você ainda não entrou, se você está em dúvida, olha, eu quero te dizer que vale muito a pena. Existe uma procura, como eu disse, uma demanda muito grande, mas falta especialistas qualificados. E com esse curso, eu pretendo aqui, o objetivo do nosso curso é te ensinar a estruturar as primeiras sessões de casal, que são as sessões mais importantes e que vão ali te direcionar durante todos os atendimentos subsequentes. E sem muitas delongas, quem já me conhece sabe que eu não sou de enrolar muito, eu gosto de ir direto ao ponto, eu gosto muito da prática, tudo que seja objetivo e prático, porque não gosto de enrolação. Então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa aula com o nosso primeiro módulo. No nosso primeiro módulo, a gente vai falar sobre a preparação para a primeira sessão de casal. Então, aqui a gente vai falar hoje sobre a importância da anamnese, como conduzi-la, como se preparar emocionalmente e tecnicamente antes do atendimento, as ferramentas para criar um ambiente acolhedor e sem julgamentos, que é extremamente importante, e um checklist para organizar seu espaço físico e mental. Então, aqui, o objetivo do módulo, como falei para vocês, né, antes de iniciar qualquer atendimento de casal, é essencial que o terapeuta esteja preparado, tanto emocionalmente como tecnicamente, tá? Para acolher esse cliente que está chegando ali, como eu costumo dizer, num momento que não está muito feliz na vida dele, num momento difícil da vida dele. Então, é muito importante que a gente faça esse acolhimento e que a gente também tenha técnica para trabalhar com esses pacientes aí nesse momento difícil da vida deles. Então, neste modo, a gente vai aprender como se preparar para cada sessão e garantir um espaço seguro para evitar aqueles erros comuns que muitos terapeutas cometem aí no início da carreira, e que muitas vezes pode prejudicar aí o andamento das sessões.
Então vamos lá. Então, qual a importância da anamnese e como que a gente conduz essa anamnese? A anamnese, ela é extremamente importante, ela é essencial, tanto na terapia individual quanto na terapia de casal. Então, nisso as duas são muito parecidas. A anamnese é o ponto de partida, é ali que você vai fazer toda a sua investigação, você vai começar a entender os problemas deste casal, você vai entender o que, que esse casal precisa, né? Você vai entender também se é um caso que você pode atender, que você tem capacidade para atender. Então, tudo isso vai ser construído na anamnese. Então, uma boa anamnese ela é essencial para conduzir sessões com clareza, né, para entender as reais necessidades desse casal e estabelecer um plano terapêutico eficaz. Bom, então como que a gente vai estruturar esta anamnese? Bom, uma boa anamnese, ela deve abordar quatro pilares principais que eu coloco aqui para vocês, que é o histórico do relacionamento. Então, assim, como que esse casal se conheceu? Quais foram os momentos mais marcantes da relação, positivos e negativos? E como eles definem a relação atual deles? Então, essa é a parte do histórico do relacionamento. Então, depois vimos para a segunda parte, que é os principais conflitos e motivos da terapia. Então, quais são as maiores dificuldades enfrentadas hoje? Houve alguma situação específica que levou à busca para a terapia? Como cada um lida com os conflitos? Na terceira parte da anamnese, nós vamos ali entrar nos padrões de comunicação e convivência. Então, como o casal expressa suas necessidades e sentimentos, a dificuldade em escutar o outro, como lidam com as divergências e tomadas de decisão. E na quarta parte, a gente vai falar sobre as expectativas para a terapia. Então, o que que esse casal está esperando da terapia, né? Porque muitas vezes a expectativa do casal é uma expectativa irreal, é uma expectativa que a gente seja como, sei lá, uma fada madrinha, né? Eles acham que a gente tem uma vara de condão. E a gente precisa alinhar as expectativas do que é tratável na terapia e do que não é possível ser tratado ali na terapia de casal. Vamos lá. Então, aqui eu trago uma atividade prática para vocês, que é monte um roteiro de anamnese. Então, selecione pelo menos 5 perguntas essenciais que você fará no primeiro encontro com um casal. Pense em como introduzir a anamnese de uma forma acolhedora, sem parecer um interrogatório, porque não é para isso que serve a anamnese, né? Não é para parecer aquela coisa robotizada que você fica fazendo um monte de perguntas ali. Como eu sempre falo para os meus supervisionando, eu falo o seguinte: você pode, hoje, no atendimento online, se você quiser compartilhar com o casal, você pode compartilhar ali aquele questionário de anamnese junto com eles, e ali acompanhando, fazendo as perguntas. É, você pode fazer dessa forma, porque assim o casal consegue entender, né? É, ele pode ficar mais participativo dentro ali da sessão. Então, é um método, é uma forma de fazer. Aqui eu trago uma dica bônus, né, para conduzir a anamnese sem criar resistências. Então, muitos casais, eles chegam na terapia já desgastados, como eu falei, com dificuldade de comunicação, escalonados, né? Então, é um momento tenso. Então, siga aqui essas estratégias. Explique que as perguntas são para ajudá-los e não para julgar a relação. Então, permita que ambos falem, evitando que um monopolize a conversa. Então, assim, tentem conduzir e sempre permitir que ambos falem. Nunca deixe que um fale mais do que o outro, porque isso pode trazer ali uma tensão nesta sessão. Use frases neutras como me contem um pouco sobre como vocês chegaram até aqui. Evite perguntas muito diretas no início, sabe? Como vocês já pensaram em se separar? Então, assim, eu acho que essa pergunta não precisa ser tão
direcionada, tão direta para eles neste momento da anamnese. Como se preparar emocionalmente, tecnicamente? E isso é muito importante também. Então, a preparação emocional do terapeuta, ela é tão importante quanto a preparação técnica. Mas muitas vezes a gente esquece que a gente, que a gente é humano, né? E que a gente também tem emoções e que a gente precisa se preparar, principalmente para um atendimento de casal. Gente, o atendimento na terapia de casal é um atendimento mais tenso, é um atendimento que dá um pouco mais de trabalho para a gente, sim. É por isso que a gente precisa também cobrar um valor justo, e isso a gente vai falar nos próximos módulos, tá? Mas é uma sessão, são sessões, né, que dão mais trabalho aí para o psicólogo e para o terapeuta. Então a gente precisa ter esse preparo tanto emocional quanto preparo técnico. Então, falando do emocional, é importante que a gente identifique os nossos gatilhos emocionais para a gente não levar para a sessão as nossas próprias crenças. Então, o que eu penso, né, a minha crença, a minha forma de ver o mundo, isso eu não vou levar para a sessão. O que a gente vai ouvir ali é a história daqueles pacientes, é a história daquele casal. A gente vai entender quais são as dificuldades, os conflitos, os problemas deles e vamos ali orientá-los, né? Se o problema desse casal é a comunicação, eles não conseguem se conversar assertivamente, por exemplo. Então a gente vai trabalhar ali com esse casal a comunicação, a gente vai fazer usar ferramentas, atividades com esse casal para que eles acertem, alinhem ali a comunicação deles. Lembre-se que o seu papel é de facilitador e nunca de juiz, né? Não cabe a nós julgar o casal. O nosso papel ali é de facilitador do diálogo e não de juiz. Não estamos aqui para julgar, ok? Então, aqui, atividade prática. Anote três temas ou comportamentos dos casais que podem despertar reações emocionais em você e elabore estratégias para lidar com eles. Lembrando, pessoal, que é o seguinte: todas essas atividades propostas, as ferramentas que vão ser apresentadas aqui no curso, né? Tudo que eu apresentar aqui para vocês vai estar lá na área de membros da Eduz. Então, eu sempre vou subir a aula, o link da aula que vai estar ali para vocês, já a aula, e vocês vão perceber que tem ali as atividades em cada módulo, mas se vocês tiverem dificuldades, é só entrar em contato comigo, ok? Então vamos lá. Ferramentas para criar um ambiente acolhedor e sem julgamentos. Então, que ferramentas? Como que a gente cria um ambiente acolhedor para este casal? Então, acolhimento sem julgamento, que eu já falei anteriormente, validar as emoções desse casal é importante, sem tomar partido, sem falar assim, olha, realmente o seu marido está certo, ou realmente a sua esposa está certa. A gente não toma partido, ok? Uso da escutativa. Reformule as falas do casal para garantir compreensão. Então, o que é reformular as frases do casal? Você vai dizer para eles assim, por exemplo: Fulano, então, você me disse que a maior dificuldade no casamento de vocês é o diálogo, é a comunicação. Você sente que o seu marido, ele não ouve aquilo que você está dizendo. Ele está correto? É isso mesmo que eu entendi? Tá? Então, a gente vai reformular as falas para ver se é exatamente aquilo que eles estão dizendo que a gente está entendendo, ok? A criação de um acordo de comunicação, né? Combine as regras básicas para evitar interrupções e discussões acaloradas. Então, combinar ali, você pode fazer isso no início ou no final, enfim, ou durante a sessão, combinar as regras ali do atendimento, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso nos outros módulos também. Como que é mudar aqui? Peraí, gente.
Atividade prática. Grave-se conduzindo um diálogo fictício, aplicando a escutativa e análise se suas respostas transmitem acolhimento e imparcialidade. É uma atividade que vocês podem fazer aí, né? De se gravar falando, de gravar uma sessão de anamnese, como você conduziria essa sessão, porque assim você já vai treinando, você vai se sentindo mais seguro, né? Principalmente vocês aí, terapeutas, psicólogos iniciantes, eu sei que a gente fica muito nervoso, eu já também me senti dessa forma. Então é uma maneira a gente se sentir mais seguro. Quanto mais você se prepara, mais seguro você se sente. Checklist para organizar seu espaço físico e mental. Então, evite barreiras físicas. Disposição das cadeiras deve favorecer o contato visual. Isso se você fizer um atendimento presencial, tá? Um ambiente acolhedor, com cores neutras, um lugar bem iluminado, calmo, tranquilo, vai fazer toda a diferença, tá? Itens essenciais como bloco de anotações, copos de água, lenço, tudo isso é importante ali para fazer essa parte ali do acolhimento. Atividade prática. Faça um tour pelo seu espaço de atendimento e observe se ele transmite segurança e acolhimento. E lembrando que o atendimento online também a gente não pode esquecer que precisa ser um ambiente iluminado, você tem que ter ali uma boa iluminação, a sua internet tem que ser uma internet boa, né? Que não fique ali caindo, que eles consigam te ouvir bem. Tudo isso vai ser muito importante, tá? Use fones de ouvido, é, um local onde não tenha muito barulho, procure não ter coisas atrás de você que chame muito a atenção e desconcentre esse casal. Mindset do terapeuta de casais. Então, o objetivo aqui é ajudar o terapeuta a desenvolver a mentalidade adequada para conduzir sessões de casal com segurança, imparcialidade e confiança, reduzindo inseguranças e fortalecendo a sua postura profissional. Os 5 pilares do mindset do terapeuta de casais, então, tá? O primeiro é a imparcialidade. Então, como eu falei já no início, somos imparciais. A gente não toma lado, a gente não fica do lado de um, do lado de outro, a gente não fala que um está certo, o outro está errado, porque esse não é o nosso papel, tá? O terapeuta não está ali para julgar ou decidir quem está certo. O foco deve estar no relacionamento, nas dinâmicas do casal e não em apontar culpados. Pergunta para reflexão: como posso demonstrar imparcialidade sem invalidar as emoções de cada um? Então, reflitam sobre isso, sabe? Trabalhem isso na terapia de vocês, façam supervisão, é super importante também, tá? Então, para quê? Para ir trabalhando esse nosso lado. É claro que nós somos pessoas, nós somos humanos, a gente tem sentimento, a gente tem emoção. Mas o nosso papel é de imparcialidade. Nós não estamos ali para condenar, para julgar e nem para apontar quem está certo e quem está errado. A escutativa. Então, na escutativa, que é o segundo pilar, ouça o que não está sendo dito. Por quê? Muitas vezes o problema real não é o que o casal verbaliza, mas o que está por trás das falas. Então, lembra que eu falei aqui que a terapia de casal ela é muito mais trabalhosa do que uma terapia individual? É por isso, porque a gente está ali prestando atenção em muitas coisas. A gente precisa estar ligado em muitas coisas. E ali são duas pessoas com histórias de vidas diferentes, com culturas diferentes, com emoções diferentes. Então a gente precisa estar muito atento o tempo todo. Então preste atenção no tom de voz, na linguagem corporal deles, nos padrões emocionais, porque muitas vezes eles estão falando, mas os gestos ali, a expressão corporal está dizendo outra coisa. Então perceba quando eles
estão num consultório ou mesmo aqui no atendimento online, eles sentam perto um do outro, eles olham nos olhos um do outro, eles ficam mais afastados, sabe? Percebam essas coisas que é importante. Exercício prático. Durante a sessão, faça uma pausa e repita a fala de um dos parceiros com outras palavras. Exemplo. Então, o que você está me dizendo é que se sente desvalorizado quando sua opinião não é considerada. É isso. Então, é importante que a gente vá validando imparcialmente, como a gente está comentando aqui, mas que a gente vá reafirmando aqui se é aquilo mesmo que eles estão querendo dizer, né? Porque muitas vezes eles não sabem muito bem como comunicar isso para gente. Lembre-se que às vezes eles nunca fizeram terapia, não sabe como funciona, está nervoso, está ansioso, então a gente tem que considerar todas essas questões também. Postura profissional, o equilíbrio entre empatia e firmeza. Então, ser acolhedor não significa ser passivo. Estabeleça limites claros para evitar que a sessão se torne uma discussão sem controle, tá? Então, assim, ser acolhedor, como está falando aqui, não é ser passivo. Você precisa ser acolhedor, mas ter firmeza ali, colocar as regras da sessão para que não vire ali um furdunço nessa sessão. Frase-chave para retomar o foco. Eu entendo que essa questão traz muita emoção para vocês, mas o nosso objetivo aqui é encontrar soluções e não prolongar a dor de vocês. Então a gente vai intervindo ali quando a gente percebe que as coisas estão saindo um pouco do controle, que estão ficando mais nervosos, mais ansiosos. Autocontrole emocional. O terapeuta também sente, mas não reage impulsivamente. É bem isso, tá? Se uma fala ou comportamento do casal te incomodar, respire antes de reagir. Utilize técnicas de regulação emocional para manter a calma, como a respiração consciente e ancoragem. Lembre-se da sua função como facilitador do diálogo. Exercício prático. Antes da sessão, repita mentalmente: eu sou um espaço seguro para este casal e o meu papel é facilitar e não resolver. Que a gente tem muito essa crença, né, gente? A gente tem essa crença de que, como psicólogos e terapeutas, a gente vai salvar esse casal. E não é bem assim, tá? A gente vai falar mais sobre isso também nos próximos módulos. O mindset da evolução contínua. Cada sessão é um aprendizado. Então, não existe um terapeuta de casais pronto. Claro que não. A prática e o estudo, eles vão ser contínuos. A gente está sempre ali em busca de mais informações, de mais estudos. Após cada atendimento, principalmente no início, né? É importante que você reflita sobre o que deu certo, o que você pode ajustar, como que foi a sua sessão. Então, traga isso para o seu cotidiano, né? O diário de reflexão. Então, reserve 5 minutos para responder o que funcionou bem, qual foi o maior desafio, como eu posso aprimorar minha abordagem na próxima sessão. Atividade prática de autoavaliação do mindset do terapeuta. Então, aqui, responda essas perguntas para identificar pontos de melhoria no seu mindset como terapeuta de casais. Então, aqui, como eu me sinto antes de iniciar uma sessão de casal? Ansioso? Preparado? Inseguro? Como que eu me sinto? Em quais momentos eu sinto mais dificuldade em manter a minha imparcialidade? O que me ajuda a manter o foco e a evitar que a sessão saia do controle? O que eu posso fazer para fortalecer a minha postura profissional e minha escutativa? E como eu posso melhorar minha regulação emocional para lidar melhor com momentos de alta tensão? Atividade. Exercício diário para fortalecer o mindset. Antes da sessão, faça 3 respirações profundas. Visualize-se conduzindo uma sessão com segurança e repita a afirmação: eu sou um facilitador do processo de mudança. Meu papel é guiar e não julgar. Depois da sessão, anote um aprendizado que você teve, identifique uma habilidade que você quer melhorar
e reconheça o seu progresso, porque também é muito importante. Não seja hum, aquela pessoa, né, que muitas vezes a gente é muito exigente com a gente mesmo. Então, seja gentil com você. Então, hoje eu consegui tal coisa. Na próxima, eu vou focar em tal coisa que eu quero melhorar, beleza? Então, aqui, resumo do nosso módulo. Você aprenderá, então, a conduzir uma anamnese eficiente para coletar as informações essenciais do casal, aplicar estratégias para se preparar emocionalmente e tecnicamente, criar um ambiente seguro e acolhedor e usar o checklist para garantir que seu espaço físico e mental estejam prontos para a terapia. E esse, gente, foi o nosso primeiro módulo, tá? Ele é um módulo muito prático, eu trago essa praticidade. Eu sempre vou trazer exemplos práticos, sempre vou trazer diálogos, exemplos de diálogos, porque eu acho que isso faz com que vocês consigam entender melhor, né? Faz com que você fale assim, ah, tá, então é dessa forma. E uma outra coisa, quando a gente vê exemplos de diálogos, eu muitas vezes nos cursos que eu fiz, né? Nas coisas que eu fui aprendendo aí ao longo da minha carreira, eu me identificava e aí eu falava assim, nossa, né, eu faço essas perguntas, então eu estou conduzindo as minhas sessões num caminho correto, num caminho certo, e isso faz com que a gente se torne um pouco mais seguro também durante as nossas sessões. Isso faz com que a gente se sinta motivado, né? Porque muitas vezes a gente fica inseguro, fica com medo, a gente acha que não sabe o suficiente, né? A gente acha que todo mundo sabe mais do que a gente. Então, mas muitas vezes mesmo, muitos cursos que eu fiz, eu entendi que eu estava no caminho correto, que sabe, que eu estava ali alinhada com os outros profissionais. Então, é entender isso e também, lógico, sempre construir e aprender coisas novas. Então, é um prazer ter todos vocês aqui comigo. Eu espero que essa aula tenha sido, traga para vocês, né, esclarecimento e aguardem aí o nosso segundo módulo. Tchau, tchau.